regulatórias para o mercado de capitais em 2026 e perspectivas para a CVM. E eu convido aqui o palco para moderar esse debate o sócio do Instituto Forbes e vice-presidente da Conjunta Abrasca, Dr. Henrique Pisola, por favor. E eu convido aqui o presidente de desenvolvimento de mercado da CVM, Dr. Antônio Carlos Berwanger, por favor. O sócio do Pinheiro Neto Advogados, Dr. Cauê Miyanaki. Eu convido também o sócio do Bocata, Dr. Francisco Costa e Silva. E, por fim, a sócia do Demarest, doutora Paula Magalhães, por favor. Doutor Henrique, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Queria agradecer o último painel, então sempre mais pessoal que está aí até o final. Então, agradecer a todos que estão aqui na audiência. Agradecer os membros aqui, os integrantes do painel, doutor Francisco, Antônio, Cauê e Paula. Obrigado de novo por estar aqui com a gente nas discussões. Bom, esse painel de tendências, né? A gente normalmente tem um painel de tendências no evento, então é mais um ano em que a gente traz um pouco das perspectivas olhando para frente no mercado de capitais aqui brasileiro. Vocês, né? A gente tem um painel mais único, acho que independente das perguntas públicas, se a gente quiser interagir aqui ao longo das falas também, fiquem à vontade, eu vou moderando aqui, né? E a gente vai começar aí com o Antônio, né? Para que você traga um pouco aí da tua visão aí em relação ao que está sendo discutido agora aí lá na CVM, o que tem aí no forno aí, né? Para muita coisa, coisas que já foram, né, objeto de ação pública vigentes aí, mas que ainda os efeitos práticos não foram sentidos, aquilo que ainda está em ação pública, enfim, passar um pouquinho a tua visão e agradecer novamente pela sua presença. Obrigado, Henrique, é um prazer estar aqui hoje. Boa tarde a todos e a todas. Vamos falar um pouquinho, né, sobre tendências regulatórias, e quando a gente fala em tendências regulatórias, a gente sempre associa com a agenda regulatória, né, da CVM. A gente está num momento de definição dessa agenda aí para o ano que vem. A gente costuma fazer essa agenda anual, então temos conversas internas, né, não só com as áreas, mas também com entidades de mercado. Estamos aí avaliando, né, possíveis temas para a agenda do ano que vem. Acho que é seguro adiantar alguma coisa aqui, em especial para os temas em que nós já iniciamos numa discussão pública, né, com o mercado, numa consulta pública. É um modus operandi nosso de sempre que a gente inicia uma consulta pública no ano, a gente edita a norma no ano seguinte, né, um compromisso que a gente tem para não deixar aquele tema há muito tempo em aberto. Nem sempre a gente consegue, mas é uma meta, é um indicador institucional, né, que a gente tem. Então, eu vou abordar um pouquinho esses temas, mas gostaria de começar com o fácil, né, que é uma norma que a gente editou esse ano e que não deixa de ser uma tendência regulatória com base, né, no fato de que a norma só vai entrar em vigor no ano que vem, vai produzir efeitos no ano que vem. Imagino que eu esteja preparando aqui para convertidos, que todos já conhecem fácil, mas é um regime aqui que a CVM regulamentou, olhando, né, as companhias de menor porte, né, assim definidas por lei, como aquelas que têm uma receita bruta anual de até 500 milhões de reais, e a partir desse recorte legal, a gente implementou, né, um regime customizado para elas, e que abrange não só, né, o custo de observância, né, de uma companhia
aspectos, né? Por exemplo, a própria entrada da companhia no mercado, que se dá por meio de um registro automático na CVM, a partir da listagem numa entidade administradora de mercado organizado. E é um elemento que a gente considera importante, porque a gente sabe que esse momento, né, de abertura e de interações, né, em especial ali com as áreas da CVM, né, tem ali suas fricções, é um momento complexo, e a gente espera também que as entidades administradoras de mercado, no contexto dessas empresas que a gente chama de menor porte, tenham ali uma atuação com viés especial ali no sentido da orientação. Também a gente flexibiliza alguns aspectos regulatórios da nossa regulação, também legais, mas eu vou destacar aqui o informe trimestral, que ele passa a ser um informe semestral, o formulário fácil, que substitui o formulário de referência e o prospecto nos momentos de oferta, o forma de governança corporativa e a observância da resolução CVM 193, além de prover, né, para essas companhias que busquem o mercado, 3 novos formatos de ofertas públicas que, na nossa visão, foram construídas ali para trazer mais celeridade e simplicidade e diminuição de custos na entrada dessas companhias no mercado. Então, a gente, claro, né, tem toda a discussão aí acerca de cenários macroeconômicos, mas a gente tem uma expectativa aí de uma abertura de uma janela mais favorável, a gente já vê esse regime sendo utilizado, vai nos trazer uma boa base aí de dados para a gente identificar o que funcionou e o que eventualmente não funcionou. E esse regime, ele, de certa forma, ele complementa o que faltava aqui na nossa percepção no que se refere ao atendimento pelo mercado de capitais, de todos os espectros de tamanho, né, das companhias. Né? A gente tem hoje já o crowdfunding voltado para aquelas sociedades empresárias de pequeno porte, que tem até 40 milhões de receita bruta anual, no mercado tradicional, naturalmente, que a gente sempre reputou ali que seriam ofertas maiores de 500 milhões de reais, e ficava alguma coisa, meio que uma lacuna ali no meio, e fácil veio para suprir essa lacuna, e a gente espera ter o resultado disso, poder olhar para trás daqui a 5, 10 anos e fazer uma avaliação positiva. Sobre o crowdfunding, a gente está com uma consulta pública em andamento, que eu acho que vale a pena comentar, porque a gente está expandindo muito também o alcance desse normativo. Estamos, em especial, retirando o limite de faturamento, né, de receita bruta anual, das sociedades empresárias que podem captar por meio desse regime. Então, os 40 milhões que hoje se aplicam não mais se aplicarão se a nossa proposta vier a ser aprovada ao final. E isso é interessante porque essa possibilidade do mercado de capitais atender, né, a todos os tamanhos, e eventualmente você vai ter uma companhia que vai estar ali numa faixa de talvez 100 milhões ali de receita bruta anual, que ela vai poder até escolher se ela vai para o crowdfunding, né, e aí, claro, tem um limite de captação, ou se ela vai para o fácil, se ela já entende que tem uma robustez, uma estrutura, governança, se ela está preparada para se comprometer ali com níveis de transparência e respeito a investidores minoritários. Então, é quase que um cardápio, né, que a gente passa a oferecer para todos os portes de companhias, sem falar, naturalmente, nas possibilidades de captações via dívida e via securitização, e esse aspecto aqui também, né, a partir do momento que a gente permite, né, as captações de tokens de renda fixa no mercado de crowdfunding, a gente tem uma explosão dessas operações, a gente sai ali em 2023 de 200 e poucos milhões para 2024 já alcançando 1,5 bi, e esse ano já passando ali, ou chegando muito próximo de 5 bilhões, então muito representativo também como essas operações de securitização estão sendo muito eficazes e populares no âmbito da 88. Também busca
analisar ainda mais essas possibilidades. Então, esse é um ponto que certamente merece ser destacado aqui. Na sequência, de temas que a gente também já tem em consulta pública, gostaria de citar a Resolução 44, né, que trata aí de fatos relevantes, comunicação, né, de participações societárias. A gente finalizou um pouco essa consulta pública, tivemos uma repercussão assim, bem significativa, até nos surpreendeu um pouco, né? A gente teve 47 aí, manifestações, né? Um número alto, né? Um número bom. É bom assim, né? Quando a gente tem bastante coisa. E curiosamente tivemos um rol de pessoas naturais comentando que não é muito comum nas nossas consultas públicas e sugerindo que o fato relevante voltasse a ter a necessidade de publicação em jornal. Olha que curioso. É mesmo? Interessante, porque você tem a física participando e a publicação em jornal. Interessante. Pois é. Então, você acha que é jornal? Pois é, a gente não sabe ainda, a gente não fez ainda uma investigação. Bom, pode ser, né? Mas, seguindo, né, a gente tem, nesse contexto, né, a gente traz o conceito ali de comunicado ao mercado pela primeira vez, né, para regulação, tentando colocá-lo ali com uma posição ao fato relevante, e a gente traz, talvez seja o principal ponto dessa consulta pública, um prazo diferenciado, né, para comunicação, né, de aquisição de participações relevantes quando o investidor não tem a intenção, né, de alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa, né, da companhia. A gente coloca um prazo ali de 3 dias e não mais uma comunicação imediata. E aí uma série de aspectos que decorrem disso, né, como a possibilidade também desse investidor ter que aguardar um tempo, né, se ele mudar de ideia. Então, ali a gente coloca um prazo que, naturalmente, foi muito questionado na consulta pública. Enfim, foram vários pontos aí de debates relevantes que a gente teve na 44, como sempre, né? Acho que 44 é um tema que toda vez que a gente coloca em consulta, a gente tem esse retorno assim, bem significativo do mercado. Porque acho que é o dia a dia das companhias, dói ali aperta o calo mesmo, é onde a gente também, nos escritórios aqui, sempre tem que responder perguntas em relação a esse tipo de divulgação, fato relevante, comunicação, enfim, acho que é um passo bem salutar aí para a gente conseguir avançar. Sem dúvida. E a gente aproveitou essa ocasião para atualizar, né, outros aspectos da norma. Era uma norma 358, acho que era ali de 2002, alguma coisa assim. Então, ela ainda tinha uma redação um pouco mais antiquada, né, em comparação às últimas que a gente tem colocado, tem editado. Então, no fim do dia, a gente não fez uma alteradora, né? A gente propôs uma nova norma também que a gente recebeu, né, comentários para além do que a gente propôs de mudança, que também é sempre bom, nos faz revisitar alguns aspectos. Na sequência, né, a gente tem a consulta pública da Resolução 77, né, que trata aí de recompra de ações de própria emissão pelas companhias abertas. Essa a gente está com a consulta, né, em andamento, e a gente traz aspectos especialmente relacionados à atuação da companhia no mercado, tendo em vista, né, a natural assimetria de informações que ela tem em relação aos demais agentes, investidores, umas preocupações que a gente tem quando ela vem atuar no mercado. Então, são regras que estão relacionadas a requisitos que devem ser observados, como, por exemplo, não realizar day trades, operar por meio de um único intermediário, não operar volumes significativos. Então, a gente tem ali algumas métricas, né, de 0,5, por exemplo, das ações em circulação num dia, ou 25% do volume nos últimos 20 pregões, são aspectos que a gente colocou. Atuação também
recomendação da atuação também no leilão de abertura, para não trazer ali um direcionamento e influenciar. Então, regras muito relacionadas ali a questões da rigidez mesmo das negociações, né, e do mercado. Eu diria que esses foram os principais aspectos. E nos demais, eu entendo que a gente não fez grandes alterações, né? A gente, claro, mantém a preocupação ali com o capital social da companhia, mas eram questões que já existiam, né? A gente não chega a promover sugestões nesse sentido. Eu entendo que o foco é realmente nessa questão de mercado. E fizemos alguma alteração também no percentual, né, de ações que podem ficar em tesouraria, né? A gente aumenta ali de 10 para 12, mas em função também de uma alteração no cálculo dessas ações. Na sequência, então, eu comento da 45, né, que é a nossa norma de processos sancionadores. Essa é uma consulta que a gente iniciou ano passado, mas que a gente tudo indica que a gente vai concluir ainda esse ano, e que traz novas hipóteses para a CVM utilizar um rito simplificado, né, na condução de investigações e processos administrativos sancionador para aumentar a agilidade, né, e eficiência da atuação da CVM. Então, entendo que são aspectos assim, talvez mais administrativos, mais operacionais, porém, de toda forma, tem aí algum impacto em especial para os escritórios, né, e para as defesas de acusados em processos administrativos da CVM. E eu gostaria de concluir aqui a minha fala com um tema que acaba sendo, a gente vem nos visitando muito, que é o tema de tokenização, de blockchain. Então, a gente tem hoje um projeto, né, que é um projeto assim, quase que um guarda-chuva, né, que abrange não só mercados organizados, como a possibilidade desses mercados operarem por meio dessa tecnologia, e em especial a infraestrutura de mercado que dá suporte a essas operações. De certa forma, isso é resultado, né, da nossa experiência com o sandbox regulatório, que a gente teve mercados organizados, autorizados para atuar, claro, dentro de salvaguardas, limites, etc., testando essa tecnologia. Então, alguma coisa a gente já depreendeu e entende que pode iniciar uma discussão de como viabilizar isso no mercado brasileiro. É uma discussão bem técnica, assim, bem específica, mas que a gente percebe que é uma tendência global, né? Mais daqui a pouco tempo também anunciou que estaria testando e avaliando a possibilidade de utilizar o blockchain. Então, nesse aspecto, eu diria que a gente já tem até pelo menos internamente na CVM, discussões avançadas, e ainda que eu entenda que a tecnologia esteja em desenvolvimento e que não necessariamente o estágio que a gente está hoje é o estágio final dessa evolução, alguma coisa a gente já pode colocar em prática para promover, né, a utilização e mais aprendizado em relação a ela. Então, acho que de abertura é isso. Eu fico à disposição aqui para os debates que virão. Obrigado. Obrigado a você, Antônio. Deixa eu aproveitar a tua fala ainda, antes de passar para o doutor Francisco. A gente sempre tentou aqui no Brasil, acho que talvez isso seja uma das razões que a gente vem buscando para tentar fomentar mercado de capitais, mercado secundário, esse mercado de acesso, né? E a gente olha em países talvez mais comparáveis que a gente vê que eles têm um mercado de acesso muito mais robusto que o nosso, né? O FASO é uma aposta grande da CVM para tentar chegar lá. A CVM já tentou isso no passado também, junto com a B3 e tudo, Bovespa+. Mas nunca a gente foi muito bem sucedido, né, em relação a isso. O que você acha que agora o FASO... E aí a pergunta pode ser para todos, mas assim, acho que... Mas o Paulo também vai comentar um pouquinho disso na fala dele, mas o que você acha que agora vai dar certo? É um desconto maior? O que você acha que agora vai? Acho que a gente amadureceu, né? Acho que na década passada a gente fez todo um levantamento
identificamos, né, alguns gargalos no sentido de você não ter prestadores de serviço para esse nicho, você não ter investidores que estariam focados para isso, você não ter descontos legais e regulatórios colocados em prática. Então, eu acho que a gente evoluiu em todos esses aspectos, né? Então, hoje a gente tem um investidor investindo em equity crowdfunding, ainda que seja na pessoa física, a gente tem mais autoridade para as companhias. A gente tem prestadores de serviço que estão olhando para isso. E a gente chegou num momento em que a gente teve também a maturidade interna na CVM de promover uma discussão assim, muito estressante no bom sentido. E para isso a gente foi alimentado por um projeto que a gente teve em 2017 e 2018, que se chamava Projeto Estratégico de Redução de Custo de Observância, em que a gente olhou para todos os mercados que a CVM regulava, inclusive para companhias abertas, e a gente teve uma consultoria indo especificamente em 6 companhias de diferentes portes e avaliando todos os processos, ou seja, o custo mínimo homem-hora para fazer todas as exigências regulatórias da CVM. Então, a gente conseguiu mapear quais eram efetivamente as exigências regulatórias nossas mais onerosas para as companhias abertas, para os emissores. E posso compartilhar aqui, em primeiro lugar, foi o processo de elaboração e auditoria de ITRs, e não é à toa que a gente faz uma flexibilização aí. Então, a gente passou a ter muito mais maturidade, muito mais dados para levar essa discussão à frente. Tivemos a lei nos dando ali uma competência muito direta nesse sentido. E, naturalmente, a força, claro, a política interna da gente seguir. Então, eu entendo que, num olhar como regulador e como alguém que foi, de certa forma, um promotor dessa discussão para viabilizá-la, a gente expressou ao máximo e a gente conseguiu, neste momento, em 2025, o máximo de flexibilização possível, com o panorama que a gente tem. Então, claro, né, a gente vai se colocar numa posição, no lugar de dizer, olha, se não deu certo, talvez sejam por outros fatores culturais, fatores macroeconômicos, e não por aspectos relacionados a uma regulação mais setorial, mais microeconômica, editada pela CVM. Então, hoje, a gente se coloca numa posição de ter tranquilidade para afirmar isso. É a nossa apoio. Está perfeito. Agradeço. Não sei se eu ia comentar agora, mas está perfeito. Acho que a gente espera que o fácil decole, traga aí essa força que a gente precisa. Eu acho que vai ser benéfico para todo mundo, inclusive para as companhias que já são abertas, né? Vai depender de macrofatores. Tá? Não, vai. Aqui é importante filtrar esses processos de macrofatores, porque não é só a questão da taxa de juros. Acho que a gente tem muita concentração hoje, principalmente quem investe na pessoa física, em 2 ou 3 intermediários, comprometendo provavelmente 90% da mobilização dos investidores. Do ponto de vista do mercado, empresarial, é muito conveniente. É muito bacana, mas do ponto de vista de mercado, essa não pulverização. Cada um, investidor pequeno, pulverizado, hoje eu não exatamente. Tem alguns outros fatores aí que podem influenciar negativamente a oferta privada. Um bom projeto hoje, tem um monte de fila de senha para financiadores privados, nem para fechada, os fundos. Então, esses macrofatores aqui estão para além da flexibilização. Já pegando
É um contexto bem complicado, não foi muito também, né, mas eu com o mercado financeiro, alguns meses atrás, toda essa crise em relação aos fintechs, mercado financeiro, enfim, qual é isso aí para o professor Francisco? Nesse contexto, como é que a gente como é que a gente precisamos mudar radicalmente? Passa a sua visão, que é tão importante. Obrigado pelo convite. Prazer, honra estar aqui debatendo. É uma questão muito complexa. Muito difícil ter um diagnóstico assim. Alô, estão ouvindo bem? Oi. Bem, em primeiro lugar, eu acho que vamos fotografar a CVM. A CVM, na minha opinião, ela está com as pernas quebradas. No sentido de que os governos, não estou falando do atual governo, não, os governos recentes não têm dado a importância que a CVM merece. A importância como órgão regulador, a estrutura, a CVM, para todos os cálculos, já falei isso várias vezes, é um órgão superavitário. O mercado paga para a CVM funcionar. Qualquer mercado, qualquer analista, qualquer banco de investimento, qualquer fundo, qualquer companhia aberta, qualquer emissão, com uma taxa de fiscalização. Esse sempre arrecadou, assim, ela sempre teve muita arrecadação, só que ela não tem a liberdade de definir o seu orçamento. O seu orçamento tem que estar no contexto do orçamento geral da República e como estruturalmente a República, o governo é deficitário, ele contingencia essas receitas, esses superávites desses órgãos para gerar um superávit fiscal, contribuir para diminuir o déficit. Então, isso faz com que a CVM tenha dificuldades, e eu acho que isso passa desde instalações físicas a programas de treinamento no exterior, até mesmo a liberdade para recrutar pessoas, ou seja, nós temos uma CVM vulnerabilizada. E o termômetro dessa irracional má vontade do governo é o que nós estamos vendo hoje, o colegiado desfalcado, né, com três membros, sendo que um deles é interino, é diretor, e o mandato dele vence daqui a 2 meses, e não se vê movimento para a recomposição do colegiado. Recomposição essa que, na minha opinião, não deveria ser só um colegiado de advogados. Eu acho que não é lógico ter um colegiado só de advogados, porque a CVM não trata só de questões jurídicas, trata de questões contábeis, questões econômicas. Então, esse colegiado deveria ser um colegiado mixto, um colegiado que tivesse alguém que conhecesse muito auditoria, alguém que conhecesse mercado, um economista, porque isso enriquece a tomada de decisão. Do mesmo jeito que fala que um conselho são sobre homens, mulheres, negros e tudo, mas o colegiado da CVM também não poderia ser monoprofissional. Mas, dito isso, eu acho que, apesar dos pesares, a CVM ainda consegue levar a mensagem à Garcia, consegue ainda desempenhar um papel fundamental. Entendo que essa pesquisa expressa e reflete um pedaço dela, com certeza, a situação do mercado como um todo. Né? Não ter IPOs, não ter operações de captação, mas expressa também uma avaliação de um órgão que tem essas fragilidades. Né?
Um ponto que eu acho que deveria atentar é a proliferação de termos de compromisso. Na minha opinião, eu acho que o termo de compromisso não deveria ser um mecanismo tão comumente usado, porque isso não dá ao mercado, não dá ao jurisdicionado a sensação de que o órgão está cumprindo com o seu dever de sancionar as más condutas. Isso, para mim, na minha opinião, é um ponto que eu acho importante, né, que você deveria fazer uma autocrítica disso, porque resolver tudo em termos de compromisso não sinaliza para o cara que vai responder a pesquisa depois de que o regulador está efetivamente punindo os desvios de conduta dos participantes do mercado, dos intermediários, etc. Bem, nesse momento, surge sempre aquelas soluções mágicas, né? Aquelas soluções complexas, extremamente complexas. Vamos começar com o livro, né? E aí vamos para o Twin Peaks. Pediram que eu falasse sobre Twin Peaks, né? Qual é a minha opinião. Só para ficar todo mundo na minha mão, o nosso modelo de supervisão é um modelo chamado modelo setorial. Tá? Então você tem o Banco Central que fiscaliza e supervisiona bancos, você tem a SUSEP que supervisiona, faz a supervisão das companhias de seguros e das entidades abertas de previdência complementar. Você tem a PROFIC, que supervisiona as companhias, as entidades fechadas de previdência complementar, os fundos de pensão fechados, e nós temos a CVM, que supervisiona, fiscaliza o mercado de capital, mercado de valores mobiliários. É uma especialização por órgão que, na década de 90, começou a ser objeto de posicionamento, discussão sobre a sua eficiência, sua efetividade, falta de articulação entre os órgãos. Isso é uma discussão que começou na Inglaterra. Depois disso, houve a crise de 1998, primeira crise grande, com a quebra lá da Rússia, em que a discussão foi turbinada, houve falha dos reguladores que não se articularam e não fiscalizaram direito os bancos, as entidades. Então, começou-se a discutir um modelo em que você teria uma concentração desses reguladores setoriais num único regulador, mas esse único regulador não poderia também ficar com a função de supervisionar, fiscalizar e punir as condutas, os desvios de conduta. Né? Então, vamos segmentar um regulador que vai ficar nos mercados, né? E um outro regulador que vai ficar supervisionando as condutas dos participantes do mercado, dos administradores das empresas, seguradoras, bancos, e que vai tentar proteger os consumidores daqueles segmentos, seja consumidores, aplicadores de valores imobiliários, como tá? Tudo isso está englobado como papel deste órgão voltado para condutas. Olhando assim, faz sentido, porque esse tipo de concentração pode gerar economia de escala, pode eliminar sobreposições, empregos que atuam mais no mercado não precisam estar interagindo com reguladores distintos, ou seja, ao que tudo indica, seria uma codificação desse segmento, né? Então, quando a gente coloca e vamos nos aprofundar nessa questão, nós temos que levar em consideração várias coisas. Primeiro, que a tradição daquele país. Qual é a tradição do país? Estamos começando um país novo agora, um país cujo mercado está crescendo agora, vamos montar dois órgãos. Vai regular, fiscalizar os vários mercados, e o outro vai fiscalizar condutas, né? Tudo bem, não há uma tradição. Entretanto, quando você vai para países que já têm
Eu vi no primeiro painel, né, um elogio à nossa tradição, à regulação bem regulada, a governança, que tem tudo isso desenvolvido setorialmente. Não, a coisa vai ficar um pouco diferente. Porque quando você vai migrar um sistema para o outro, com a bicicleta andando, corre um seríssimo risco de cair da bicicleta. Esse é o problema. Né? Quer dizer, é um dos problemas. Né? Porque no Brasil, essa questão está sendo colocada como de maneira simplificada. Tudo que hoje o SUSEP faz, o Banco Central faz, o Previc faz, iria o que ficaria considerando no que se refere às condutas, aos processos sancionadores, pelo cumprimento das várias regras que seriam definidas ou pela lei ou pelo regulador único, o supervisor único do sistema. Tá? Então, parece que é fácil, mas você mudar o sistema, como eu disse, com ele funcionando, tem inúmeras questões que precisam ser definidas, questões que envolvem e riscos envolvidos. Né? De cara, vocês imaginem, né, nós temos uma parafernália regulatória no âmbito do mercado de valores imobiliários, no âmbito do FUSEP, no âmbito da Previc, no âmbito do próprio Banco Central. Vocês imaginaram fazer uma revisão, porque vai ter que fazer a revisão de tudo, nessa altura do campeonato, que são outros protagonistas, são outros procedimentos, é tudo outro. Você vai ter que fazer uma revisão geral desse conjunto gigantesco de normas para adaptar ao novo modelo. Né? No momento que você está reabrindo a discussão de vários assuntos que já foram decididos. Né? Não estou inventando nada. Isso é bom que se diga, né, que isso está na literatura que trata do tema. Quer dizer, eu não estou inventando nada. Eu só tentei ver o que a literatura fala sobre isso, e uma das questões dos riscos é esse. Você corre o risco de reabrir assuntos que já estavam decididos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, e aqui eu já estou voltando para o modelo que está se pensando aqui no Brasil, tá, que é CVM e Banco Central. Tá? Mas o Banco Central no Brasil, ele estatiza bancos. Mas o papel principal do Banco Central, ele não é esse. O papel principal que está lá na Lei Complementar, número 179, é zelar pelo valor da moeda. É controlar a inflação. Esse é o papel do Banco Central de todo mundo. Né? Controlar. Portanto, formular política monetária. Isso tudo hoje é feito através do Copom, pelo Copom que discute isso, os diretores se envolvem nessa discussão. Agora, eu fico imaginando aqui, projetando na minha cabeça, vamos pegar aqui agora o Banco Central, que já tem essa responsabilidade, que é uma responsabilidade gigantesca, né, que também fiscaliza bancos, agora vai regular e fiscalizar também o mercado de capitais. As seguradoras, também as entidades abertas de previdência complementar. E também fundos. Vocês imaginem quantos membros essa diretoria vai ter? Né? Ou que nós vamos ter que acho mais provável, o Banco Central e uma federação de reguladores embaixo que faziam a mesma coisa setorialmente. Mas um coletivo mesmo, eu estou colocando aqui um pequeno pedaço de uma questão muito maior. Eu estou vendo que o Henrique está aqui. Não. Porque se a tendência é seguir
também né, assim, isso também dá margem entre outras questões. Eu traria aqui como uma grande essa obras financeiras, sim, mas as finanças financeiras, tentando com o Banco Central, a técnica não dá. A gente tudo que a CVM consegue colocar, óbvio que às vezes tem na norma, mas as normas do Banco Central são muito piores. Então, assim, parece brincadeira, mas se essa for a tendência, eu não sei, eu vou um pouco em aqui, mas a gente fazendo também errado. Acho que não é a solução para o problema. Então, deixa eu colocar um problema. Eu sou muito mais velho que todo mundo que está aqui na plateia, acho que. Tá? Então, quando comecei a trabalhar, eu sou aposentado do BNDES, e eu fui para o BNDE, não tinha nem o S antes, e fui trabalhar em cursos do banco e tinha uma gerência de mercado de capitais. Nós conseguimos fazer a primeira emissão de debêntures com correção monetária da história do Brasil. Foi da Telemig celular. Depois fizemos da Telesp. Nessa discussão, quem aprovava isso era a gerência de mercado de capitais do Banco Central. Essa concentração de supervisão já teve toda no Banco Central. Toda no Banco Central. E em 1976, com a criação da CVM, é que o mercado de capitais realmente deslanchou. É isso, muito Então, só para colocar um fator histórico aí, que esse movimento que se coloca hoje, de uma certa forma, já foi visto. É óbvio que são séculos diferentes, as coisas muito diferentes. Mas eu acho que, só para colocar alguns outros pontos que me deixam muito preocupado, é que quando você está falando em regular, você está falando em estabelecer níveis de proteção. Hoje, o nível de proteção de um cliente de um banco, a gente sabe qual é, inclusive tem um fundo garantidor, estabelece as aplicações, os investimentos, você tem lá a regra. Né? Isso gera, na minha opinião, um certo risco moral, que este mesmo órgão terá ali, sob sua jurisdição, a regulação do mercado de valores imobiliários, que não tem esse mesmo nível de proteção. Né? O investidor ganha ou perde, né? Eventualmente pode resgatar o valor postulando a B3 e coisas do gênero, mas não são 200 mil reais, 250 mil reais que ele tem na certa para receber. Porque você vai dar tratamentos distintos, né, sob a mesma jurisdição geral. Né? Olha que isso para certo implicaria num é um ponto que também os trabalhos teóricos sobre o assunto falam, implicaria em se ter um nível de qualidade de informação muito grande, porque a concentração das expectativas do mercado, né, e essas expectativas nem sempre vão ser atendidas, né, se não houver muito claro os direitos de todos. Agora, eu aí faço a seguinte reflexão, para não ficar me estendendo muito, eu acho que é bom a gente debater, eu acho que a Brasca, na minha opinião, deveria ter um seminário só sobre esse tema. Trazer pessoas que se defendem, tem gente que defende, tem gente que não defende. Só para ter, porque eu tenho receio, como no processo de elaboração legislativa no Brasil, às vezes tem uma surpresa, é a prioridade, votou, você vai rapidinho, daqui a pouco você tem uma lei que fala sobre economia circular, mudando a 6385, que eu não entendi nada ali, como é que isso é feito, né? Então, eu tenho muito receio dessas coisas que não são debatidas, porque, de repente, vem uma urgência, uma força política qualquer e toma de roldão e, de repente, estamos diante de um fato consumado. Eu acho que a Brasca deveria estar atenta a isso aí, né?
porque eu não superei que se tentasse fazer isso. Mas, basicamente, para não ficar falando muito, eu acho que está de bom tamanho, entende? Deixa para o debate. Porque, Sempre bom escutar. Obrigado. Acho que os pontos, aqueles que a gente tem a preocupação e aí, nesse contexto, vou colocar um pouquinho mais de pimenta aqui, que é a questão do nesse contexto todo, né? Não sei se a gente pode chamar de profunda, mas o fato é que, né, de 21 para cá, o povo perdeu 38 aí, né? E a gente tem escutado cada vez mais aí as questões sobre fechamento de capital e tudo mais. Então, assim, normalmente é um contexto. Agora falando para o Paulo e para o Cauê, primeiro a Paula, depois, enfim, o Cauê, a gente vai até falar assim, nesse contexto todo, né? Acho que também não é a gente acaba derivando, seja da questão de uma economia ali no custo de regulação, seja pela criatividade do mercado, né? Emenda de companhia aberta. A gente teve mudança, né? A gente vai tentando, mas temos também tomar cuidado com o que a gente viu, desregulação, abre mão para você também ter um pouco duvidosa, enfim. Mas vamos passar para o Paulo. Fala um pouquinho do que você tem na questão do banco para caramba. Fala um pouquinho do que você tem visto. Bom, pensando aqui em tendências, né, e aproveitando que você falou um pouquinho da 215, das OPAs, realmente é uma regra que alterou bastante o regime desse tipo de oferta. Ela veio com alterações muito significativas, e nesse cenário de baixa que a gente tem, que vai aguardar um pouco mais pelos IPOs, não vai ter muito jeito, a 215, num cenário de preço baixo, num cenário mais fragilizado, ele vem com uma coisa muito importante, com algumas, não tem como não falar, né, na parte da isenção de laudos, essa flexibilização que é super importante. Antes você tinha a parte dos laudos, principalmente da parte dos laudos obrigatórios, a valor justo, e agora a gente tem outras possibilidades para se alcançar o valor justo também, mas com algumas outras métricas, principalmente usando cotação de ação, respeitado um ADTV mínimo, respeitado também um limite mínimo aí de pregões em que a ação está sendo cotada. Isso é um fator que vai ajudar muito nas movimentações das ofertas públicas de ação. E eu não vejo como uma coisa ruim, eu acho que são ciclos, é um ciclo importante, não é usado só para delisting, é usado para várias outras coisas. Outro aspecto super relevante da 215 é deixar mais clara e mais simples sobre o aumento de participação pelo controlador. Eu acho que bom vocês tenham saído lá de 1/3, né, para agora os 15% ali para cada classe assim que deve ficar em circulação. Pode parecer mas em muitos casos, não só. Você antes usava para várias empresas uma base acionária muito antiga, com uma fórmula muito difícil de ser aplicável. Agora, nesse cenário que a gente está, eu creio que a gente vai ter uma tendência também de compras de ações pelo controlador com uma maior estabilidade, com uma maior segurança de se fazer isso sem de participação. E aí, eu vou falar um pouquinho aqui também, que ninguém pensa que a gente está falando de OP como eventos de liquidez como um todo. Porque eu acho que, enfim, falar um pouco aqui para a Brasca e não falar de parte de remuneração é um ponto que não dá para a gente deixar de falar. Então, trazendo um pouquinho para esse contexto, dentro principalmente de incentivo de longo prazo, e tendo esse contexto de OPAs e eventos de liquidez, uma coisa que a gente notou é que a gente vai ter uma tendência, eu acho, de um detalhamento melhor e maior dos incentivos de longo prazo, sobre em que momento se dispara
uma aceleração de vesting. E isso é super relevante. É quando uma UPA, é quando tem o sucesso da UPA, esses administradores que receberam incentivos de longo prazo, agora estão com a ação na mão, poderão receber para participar do leilão da OPA e por aí vai. E a gente vai ter uma tendência aqui também, nos ILPs, a gente já tem visto isso, e eu acho que veremos mais, da diferenciação do tipo de remuneração quando você tem um controle definido e quando você tem um controle disposto. Né? A gente tem visto aqui um aumento das companhias um pouco mais pulverizadas, certo? E as companhias, no ILP, de administração, ele está um pouco mais limitado, e vai ficando cada vez mais limitado, enquanto que nos ILPs, das companhias que têm um controle definido, você tem uma elasticidade maior, uma flexibilidade maior do conselho atuar. E aí, quando falar um pouquinho da parte de OPA, um pouquinho da parte de LP, eu queria falar de duas de mercado que também é uma tendência. Né? A gente tem nem tudo para mercado. Exemplos ali dos M&As, no IPO reverso, mas a gente tem também os M&As ali primários, M&As que a gente chama via mercado, usando como exemplo, né? Ali uma captação primária, com duas ofertas, no follow trabalhando de exclusão, não só de preferência, mas também de direito de prioridade, duas ofertas com o mesmo preço, usando acho que é também muito bom você vai de novo. Acho que pode ser uma tendência aí de mercado para ser uma alternativa, principalmente nos aumentos de capital privado. Né? E aí, terminando aqui o meu popurrí, falar um pouquinho também da operação de BRF e Marfrig. Acho que essas operações competitivas entre companhias e Estado já elas continuarão. Às vezes a gente perde uma, mas o esporte ali, né, nas ações. E o precedente do Marfrig traz a gente vê ali do colegiado alguns pontos, principalmente sobre disclosure de informação, né, e sobre algumas questões super importantes. Primeiro, a operação de BRF Marfrig é uma corporação de ações do controlador que traz uma lupa gigantesca. Né? Não só a aplicação do 264 da lei das SA, mas também a lei de orientação 35, as duas companhias compondo ali comitês independentes, segurar a comutatividade da operação, FEB é uma delas, e aqui a gente tinha uma relação, não tem ainda, né, uma relação de troca mais delicada, óbvia, né, não tão pautada, ali você tinha duas ações, BRF e Marfrig, com bastante liquidez, que compunham o índice, e a relação de troca foi menos óbvia, né, com uma valorização da Marfrig superior da BRF, melhor cotada. E acho que a gente trouxe aqui pontos muito... A gente não, né? O colegiado trouxe aqui pontos importantes de discussão. Muito por conta dessa parte de relação de troca. Eu acho que são 4 pontos principais. Eu acho que o mais óbvio deles é que quando você tem uma relação de troca menos óbvia, mais nacional. E quando você trata de partes relacionadas, isso tem um peso muitíssimo maior, é verdade. Um outro ponto é que, assim, claro, que as informações que não foram base da relação de troca, elas não precisam constar no processo da Assembleia para a decisão do investidor. Né? Isso também é um ponto bastante importante. E um outro ponto, o comitê independente, por si só, ele é, claro, importante para você assegurar a comutatividade da operação, mas ele não faz nada sozinho. E aí, o que a gente teve como resultado aqui, nessas duas decisões no final do dia, para o júri? Aí, como a gente teve uma assembleia 2 vezes, por pedido, né, de informação confiável, para decidir, principalmente sobre essa parte da relação de troca. Na primeira decisão,
a companhia adiou a assembleia, colocou vários documentos, o Management Presentation, vários conteúdos ali da própria Fairness Opinion de dos assessores financeiros, e algumas outras apresentações utilizadas pelos bancos na operação, tarjados. E a decisão do colegiado, falando, precisa de mais informação. O ponto aqui é que essa parte tarjada era uma parte relevante, porque é projeção, porque é a parte estratégica, porque é uma parte que dói o fígado da companhia. É uma questão aqui meio visceral. Até que ponto o direito do acionista em ter informação para decidir, até que ponto ele vai entregar essas informações e até que ponto uma coisa é o respeito das informações da companhia, sigilo que é importante, porque essas informações são estratégicas, o que a gente tem que fazer para tomar uma boa decisão. E é uma questão difícil de... É uma coisa complicada que trouxe aqui na mesa uma discussão sobre qual o nível de detalhamento desse tipo de coisa, né? Que ele pede todos os estudos, os laudos, os dados do acionista controlador, todos quase, né? Será que a gente tem que postar tudo? Será que é importante postar tudo? E para fechar, só aqui uma conclusão que eu acho muito importante aí para a companhia, para banco, para investidor, para todo mundo, que foi super importante sobre Fairness Opinion. A gente teve um dos votos falando bastante sobre Fairness Opinion, sobre o conteúdo que essa Fairness Opinion precisa ter. E foram com o mercado, porque esses documentos, eles não são como um valor justo que você tem para uma todas as metodologias que você foi utilizar. É lógico que o banco, quando faz, ele usa tudo isso, usa como material, mas essas cartas, elas são mesmo mais conclusivas, elas falam da frente, da parte da relação de troca, mas elas, de fato, não têm todo o material de trabalho que o banco usa essa informação. E não existe uma decisão do colegiado do banco dizer que tem que divulgar tudo e que vai ter que divulgar toda essa parte de embasamento, mas a nossa opinião não pensa as outras independente pelos conselhos, é uma decisão que preocupa um pouco. Muito embora, aqui de novo, é uma balança difícil, porque, de fato, é uma competição contada, e que a gente vai ver um pouquinho sobre, de fato, e o número principalmente com relação à projeção e essa parte estratégica. Acho que é isso. Ótimo. Obrigado, Paula. E duas considerações aqui, também fiquem à vontade. Eu Você quer falar? Então, primeiro. Me preocupa muito porque essa é uma relação assimétrica. Quando você tem, de um lado, a administração e o acionista controlador, ele tem um volume de informações de fato muito maior. Né? Então, ele... E que o mercado não tem. Né? Então, qual a medida... Tem o acionista controlador ou a administração o direito de não divulgar tudo? Você está colocando essa questão. Vamos falar, colocar cuidado. Como é que você minimiza ou diminui essa relação assimétrica? Eu falo isso não é só como advogado, como ex-CVM, não. É porque eu fui do Conselho de Administração durante 13 anos da Cielo. Cielo fechou o capital no ano passado, tá certo? E eu coordenei da parte do Conselho Independente na Cielo, né, esse meio de campo, né, com os outros conselheiros independentes. E nós escolhemos o avaliador, os conselheiros independentes, não, nem os representantes do Bradesco, nem do Banco do Brasil, que são os acionistas controladores que participaram desse processo. Nós escolhemos os conselheiros, o avaliador, e escolhido a empresa que fez a avaliação,
Nós precisamos ter agora uma férrea sopida daquilo que vai nos ser enviado. E fizemos, e esses, tanto o avaliador quanto quem nos trouxe nessa opinião, isso é total liberdade. Inclusive com as forças supostas para justificar o preço que estava, para criticar, justificar o preço, que originalmente houve uma melhoria do preço no processo, né, que o mercado não reagiu bem, mas não houve nenhuma limitação ali, nenhuma restrição ao processo informacional. Então, eu acho que isso é o correto. Eu acho que a medida disso aí é tudo aquilo que pode afetar a decisão lá do investidor, que é a parte frágil nesse processo, de aceitar ou não aceitar a OPA, eu acho que tem que ser objeto de disclosure para ele. É como eu pratiquei isso com os outros conselhos independentes numa OPA de fechamento de capital que ocorreu o ano passado. Não, um pouco... Acho que é um pouco uma discussão difícil mesmo, porque quem interpreta tudo que é relevante para essa tomada de decisão? Então, assim, ou você vai para uma regra, é tudo, ou você cai numa regra interpretativa mesmo, e aí você vai ficar nessa discussão, mas Henrique, eu acho que é tudo que interessa. Mas aí quem decide... Né? O que é o tudo? Eu entendo. Só fazendo... Não seria a fórmula da Coca-Cola. Quer dizer, eu já tive um caso com uma empresa, só para falar, em que o vice-presidente financeiro disse para mim, Costa Silva, eu era advogado externo dessa empresa. 2 conselheiros me pediram aqui toda a estrutura de custo dos produtos dessa empresa. Toda. Empresa de salsicha, mortadela, blá, 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 blá. E eu estou achando que para que o conselheiro de administração precisa dessa informação? Você me viu a cabeça? Foi, se fosse a Coca-Cola e o cara te pedisse, você te pedisse a fórmula da Coca-Cola, você daria? Claro que não. Então, está aí. A resposta, você deu a resposta. Como é que eu faço para lidar com uma situação dessas? É simples. Pede para o presidente do conselho. Tem 11 conselheiros. Pede para o presidente do conselho relatar esse pedido e dizer que deixa o conselho deliberar, porque ele vai dar informação para todos os conselheiros. Ele falou isso para quem estava pedindo, para os 2 conselheiros estavam pedindo. Não, deixa, vai dar muito trabalho. E deixou e abriu mão do resultado. Enfim, eu vou passar para você. O Cauê vai falar um pouquinho, está comentando um pouco até a fala do Antônio, né? Acho que dá uma aprofundada nessa questão também, olhando para frente, né, de tendências, acho que abordando um pouco mais profundamente esse regime de acesso, essa interlocução que você vê, tendência para 44, fala um pouquinho para a gente da tua visão em relação a esses pontos que o Antônio trouxe. Legal. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado pela Brasca, pela oportunidade de estar aqui, e obrigado a todos que estão aqui, bravos aqui até esse horário, acompanhando a nossa fala. Acho que o comentário que eu queria fazer aqui, sempre quando a gente fala de regulação e de qual que é a melhor regulação, a regulação é sempre um equilíbrio, né, entre as restrições que você cria para você ter um mercado estável, seguro e que seja confiável para os participantes, e, ao mesmo tempo, as flexibilizações que você precisa fazer para que quem opera nesse mercado tenha a capacidade de ser criativo, de inovar e de gerar valor. Então, toda norma tem sempre esse equilíbrio que tem que ser muito delicado. E aí, dando esse contexto, acho que o que a gente pode falar um pouco sobre Fácil? Então, todo mundo sabe, em grandes linhas, como Fácil funciona. Então, ele foi criado como um mercado de acesso para cobrir esse gap que a gente tem entre o que é crowdfunding e o que é o IPO, as empresas listadas no mercado tradicional. E ele traz uma grande oportunidade para que empresas que pretendem abrir capital e acessar o mercado de capitais consigam fazer isso com menos restrições, com menos regulação e requisitos do que teria uma empresa talvez mais madura, maior, mais recursos para lidar com os requisitos que teria uma companhia aberta de um mercado tradicional. E aí, quando a gente olha para isso, acho que isso tem, obviamente, oportunidades. Então, essas empresas têm uma forma mais fácil, literalmente, de acessar esse mercado,
mas eles também têm alguns contrapontos que precisam ser ponderados. Então, acho que o primeiro contraponto é que, no momento em que você concede descontos regulatórios, obviamente você está abrindo mão de práticas e políticas e de requisitos de governança que tornam aquela empresa, de alguma forma, um investimento mais arriscado. É natural que seja assim, mas acho que é um dado. Então, é você entender que existe um risco maior de investimento nessas companhias pelos descontos regulatórios, e aí entra outros importantes. Então, primeiro, você ter um cuidado maior com consultability, para ter certeza que quem vai investir nessas empresas, né, tem capacidade de compreender as diferenças para uma empresa tradicional. E aí você tem que... Então, eu acho que esses são os dois pontos. O que a gente imagina, pelo menos eu imagino, né, olhando para frente, do que vai acontecer com o FACIO. Então, acho que, pensando mais em equity, não em dívida, eu acho que quando a gente pensa aqui, então, quais são as empresas que podem, né, ir para o FACIO? A gente tem as empresas entrantes, as potenciais entrantes, e você tem as empresas que já estão listadas e que talvez vejam vantagem em migrar para o FACIO, porque estão ali na faixa de faturamento que permite isso, e porque para elas talvez faça mais sentido, seja menos oneroso. Eu acho que aqui entra uma questão que é interessante, porque o FACIO ele não é um sistema rígido, né? Os descontos regulatórios eles são um cardápio, então você escolhe quais você quer adotar, quais você não quer adotar, e eu acho que quando você tem essa opção, eu acho que vai ser inevitável que, sendo uma empresa nova, seja uma empresa que queira migrar para o FACIO, e você necessariamente vai ter que ter alguma interação com os seus atuais ou potenciais investidores, de falar, olha, eu quero migrar para o FACIO. A base relevante aqui dos meus investidores está confortável em não ter ITRs, está confortável em não ter o reporte de sustentabilidade. Eu acho que essa é uma questão e eu acho que isso é super positivo, porque traz a flexibilidade, traz a capacidade dos próprios agentes do mercado se organizarem para aquela companhia, para o mercado e para a forma de atuação dela, e de chegar numa fórmula que faça sentido para ela e que vai gerar interesse e demanda de investir naquele negócio. Então, acho que nesse ponto o FACIO ele tem um grande potencial. Acho que um outro ponto que é muito interessante, que eu acho que vai ser uma consequência do FACIO, é que no momento em que você pode escolher, né, entre entrar para o FACIO, mercado tradicional, ou em algum segmento diferenciado, como o novo mercado, nível 1, nível 2, eu acho que a gente tem uma questão que você acaba, obviamente, você faz uma escolha mais racional, e se no último, né, boom de IPOs, o que a gente teve é que o novo mercado era meio que o padrão, então ou você ia para o novo mercado ou você não encontrava, né, a capacidade de abrir o capital, eu acho que com o FACIO, talvez a gente veja empresas optando pelo FACIO, e acho que a consequência é até uma valorização desses outros segmentos diferenciados, de que, de fato, quem migrar para o novo mercado, para o nível 1, para o nível 2, de fato está pronto, está maduro para adotar aquele nível de governança, e as empresas que ainda precisam de um período maior de amadurecimento e de desenvolvimento dos seus mecanismos internos vão migrar para o FACIO, e acho que o movimento é natural e benéfico para o mercado você ter essa possibilidade. É o acesso, né? E aí você vai maturando até chegar um momento... Hoje, às vezes, dá a impressão de que você pula etapas para conseguir estar no segmento... Um passo para trás para dar 3 para frente. Acho que outros pontos... Acho que, sim, obviamente, a gente tem uma grande expectativa com o FACIO, mas talvez a gente precise ter um pouquinho de paciência, né? Até para... A gente sabe que tem um mercado, né, uma situação de taxa de juros ainda muito elevada, cenário macroeconômico ainda instável, então... Acho que um pouquinho de paciência, mas, enfim, eu acredito que o FACIO tem um grande potencial de ser um grande sucesso para o desenvolvimento do nosso mercado de capitais. Acho que outros pontos, pensando sempre uma questão de equilíbrio, né, entre segurança e flexibilidade. Acho que tem uma questão interessante, a gente estava lembrando das nossas conversas de quando teve a mudança da lei da SA para instituir o voto plural, e o que a gente, pelo menos o que a gente viu é que ele não foi largamente adotado. Na minha visão, talvez por causa das restrições que vieram além das SA, então tem a regra do Sunset Clause, que obrigava, em algum momento, a você perder aquele direito das superordinárias. O próprio mercado já tinha achado outras alternativas para fazer isso, via superpreferenciais, então talvez o voto plural não tenha tido a adoção que a gente esperava. Acho que
Outras questões também, a gente tem a proposta agora de reforma da 77 para tratar dos programas de recompra e negociação com valores de própria emissão. Eu acho que tem pontos ali que vão nessa questão de será que as amarras que estão sendo colocadas são mesmo necessárias? Será que as questões, né, de que você tem que colocar as ordens tem que ser abaixo da última ordem que foi feita por uma parte que não era a própria companhia? Será que todas essas regras elas vão melhorar esse mercado e coibir algum tipo de abuso? Será que eles vão trazer restrições que talvez não funcionem? Como é que é? Será que essa reforma, será que os bancos que estruturam operações de derivativos, né, para as companhias de recompra, será que essas regras trazem amarras que talvez dificultem a atuação deles? Então, acho que isso também fala, de novo, nesse equilíbrio entre flexibilidade e restrição, mas acho que, para isso, o mecanismo de audiência pública ele é sensacional, porque ele dá a oportunidade de discutir, acho que ele traz essa diversidade de opiniões, que acho que é, né, essencial para o desenvolvimento do mercado de capitais. Um outro ponto, e aí falando da reforma da 45, eu acho que seria importante a gente pensar se existe um caminho de como fazer isso. Acho que entra naquela discussão do termo de compromisso, do processo sancionadores, e a provocação, né, que eu gostaria de fazer será que todos os casos que chegam num processo sancionador, eles precisariam estar num processo sancionador? Assim, obviamente, a gente tem casos em que claramente, né, existe uma atuação fraudulenta ou que viola ou com intenção de prejudicar o mercado de capitais. Eu acho que para essas não tem discussão, você tem que levar para o sancionador e dar a punição que for adequada. Mas a gente vê aqui, pelo menos eu vejo, muitos casos em que o que está sendo levado no processo sancionador não é necessariamente uma conduta ilícita, mas ela deriva muito mais de uma diferença de interpretação. Então, o agente do mercado tem uma interpretação em boa-fé de que a conduta dele está correta, a área técnica tem também uma interpretação em boa-fé de que aquela conduta viola as normas do mercado de capitais, e em algumas partes, né, a CVM tem válvulas de escape, que é quando não é uma causa tão relevante, não tem tanto impacto, então você tem a opção de adotar medidas alternativas, né, de supervisão, mas tem muitos casos que vão para o sancionador, às vezes até porque a área técnica precisa de uma resposta do colegiado, de como interpretar, de qual é a melhor forma de lidar com aquele cenário específico. E acho que aí a provocação será que o caminho do sancionador ele é sempre o melhor caminho para essas situações? Porque no momento em que você vai para o sancionador, ele, de certa forma, ele é uma quebra de diálogo, né? Então, se em algum momento você estava discutindo com a CVM, apresentando a sua posição e tentando chegar num alinhamento, quando você vai para o sancionador, de certa forma, o diálogo ele termina e se torna um processo litigioso. E num processo litigioso em que o acusado numa posição, de certa forma, fragilizada, porque ele está sujeito a uma punição que não só pode ser uma punição monetária, mas tem impactos reputacionais, tem outros efeitos no mercado. Então, acho que a provocação será que em alguns desses casos em que exista uma divergência em boa-fé, talvez um caminho seja pedir a manifestação do colegiado para que ele resolva aquela dúvida de interpretação, sem a necessidade de um sancionador, que traz, né, várias outras dores de cabeça, especialmente para quem está sendo acusado. Então, acho que talvez seja um ponto de reflexão. E aí eu acho que o último ponto só que eu queria comentar tem a ver com a 2925, né, com o Private Enforcement. Então, a gente já teve um painel específico sobre isso, mas eu acho que é um ponto que precisa estar no radar, obviamente, de todo o mercado, mas também para fins de regulação, porque se de fato você tiver uma norma, uma lei que altere o funcionamento do Private Enforcement, a gente vai ter que monitorar como é que isso vai funcionar, se ele vai atingir a finalidade a que ele se destina, ou se ele vai criar uma indústria de class actions, e aí talvez você tenha que, você provavelmente vai ter algum impacto de regulação, até para, por exemplo, como coibir agentes que tentem abusar desses mecanismos. E acho que o último ponto que é interessante, não sei se todos acompanharam, mas que anteontem teve uma decisão do STJ que validou, que declarou que os instrumentos de financiamento de litígio são legítimos, eles são válidos no nosso direito. Então, é um ponto que
conversa com o private enforcement, que é mais um elemento de incentivo e de viabilização dessas demandas. Então, acho que é um ponto que a gente precisa ficar atento, porque ele pode ter consequências e impactos relevantes também para a regulação. Ainda mais no mercado nosso que adora, né? Eu não queria sair daqui com uma impressão não sei se passou essa impressão de que as tendências são mais negativas do que você no Brasil, no mercado de capital em geral. É que o brasileiro, a gente é criativo, tanto mais. Aí já foi demais. Queria um pouco das instituições finanças aqui, mas assim, eu estou correndo, a minha visão é difícil, mas assim, se você olhar para quem está muito no mercado, da crise, antes da crise, a gente evoluiu, né? A tendência, eu queria passar a mensagem, né? Positivo, a gente está num problema, etc., mas a gente vai e vai chegando lá. Inclusive, as pessoas são heróis, porque trabalham ali, dão para conseguir melhorar os capitais legitimamente. Então, assim, era muito difícil passar só a palavra no final do ano, eu não sei, se pode, não estou te colocando, fica à vontade. Alguma novidade aí que a gente ainda não tem no radar? Suas palavras. Obrigado. Queria enfatizar isso, que a gente tem muito pouco. E a gente teve aí de operações de dívida, né? E etc., nos 8 primeiros meses desse ano, um valor que superou pela primeira vez na história o financiamento pelas vias bancárias, pelas vias, né, do sistema bancário, e isso é fantástico, né? Isso, de certa forma, reflete, né, o que a gente vem construindo, inclusive no âmbito legislativo, com a criação das notas comerciais, um instrumento que a gente participou ali da criação, que buscava ali dar um financiamento de prazo mais alongado para sociedades que não são SA, né? Então a gente acertou. Eu acho que operações de securitização também estão dando uma via assim, muito importante, né, e aí muito um olhar para quem precisa mesmo, para a economia, né, para os pequenos negócios, e isso vem funcionando muito bem. E com crowdfunding ainda mais, né, diminuindo os custos desse tipo de operação. Acho que no fácil, o suitability do investidor, e eu vou falar em suitability do emissor, porque eu acho que a gente saber escolher também os emissores, e aqui eu não estou falando de CVM, né, estou falando de prestadores de serviço, né, que irão atuar no fácil. Em especial nesse primeiro momento, tenham cautela, né? Escolham bem esses emissores, porque se a gente escolhe um carro, isso vai ser um dano terrível, né, para o regime. Então, vamos ter uma cautela também para o suitability do que a gente vai trazer para o fácil, em nesse momento. E, de maneira geral, a gente tem aí algumas coisas ainda para vir. Hoje a gente soltou uma consulta pública de fundo imobiliário, ainda vem uma ainda de fundos, regime informacional de fundos de investimento, e, enfim, muita coisa ainda na esteira. Acho que o processo regulatório nunca termina, né? Eu, quando ingressei na SDF em 2000, eu pensava, é que vai terminar, né? Mas não termina. A todo momento a gente tem propostas de atualização, e isso é ótimo, né? Que a gente está constantemente aprimorando o nosso regime regulatório. Obrigado. Professor Francisco. Eu acho que o brasileiro é otimista, por definição, né? Eu sou muito...
3, 6, 9, 12 anos atrás, eu achava que o Flamengo não tinha mais jeito. Então, o Flamengo hoje faturando 1 bilhão e 300 milhões e na final. Ou seja, esse processo é um processo. Eu acho que a crítica faz parte desse otimismo. Que se a gente não fizer a crítica para o sistema melhorar, para a gente tentar e debater, abrir, discutir. Eu acho que discutindo é uma coisa que as pessoas hoje não querem fazer mais. Todo mundo está muito plantado nas suas convicções, assim, figadar, né? Então, mas eu acho que discutir, debater, entende? E conversar faz parte do processo, né? Porque você acredita que pode melhorar, né? Então, eu sou um otimista, acho que pode melhorar. Acho que é importante nós ficarmos sempre criticando o governo para prestigiar a CVM, tá certo? Que tem que criticar, porque está errado do jeito que está sendo conduzido esse assunto, tá certo? Está sendo tratado o órgão, mas é isso, vamos que vamos. Eu espero que a CVM tenha bons anos aí, futuro como órgão independente, tá? E fortalecido. Obrigado. Paulinho, quer falar? Bom, acho que não tem como não usar frases feitas aqui, né? Mas eu acho que não só o brasileiro tem a capacidade de fazer coisas muito positivas em ambientes mais hostis, mas todo ambiente de dificuldade traz oportunidades, né? E eu acho que, por isso que eu fiz questão de trazer aqui ofertas, estruturas de M&A de mercado, porque o nosso mercado ainda é utilizado e será muito utilizado, e somos todos guerreiros aqui, né? Não só a CVM com os seus heróis, nós advogados, às vezes segurando o trem com a mão, às vezes ajudando a empurrar, enfim, e agradecer a presença de todos vocês aqui, também guerreiros que ficaram até o fim com a gente. Cauê. E parabéns para o Cauê, porque a cola dele tem uma letra minúscula. E a Ele minha, conseguiu ver. olha o tamanho. A minha também. Pois é. Acho que o último comentário é assim, todos nós somos sempre muito otimistas, né? A gente nunca desiste, somos muito criativos, né? Então, sempre procurando formas de extrair, né, resultado, valor e promover o crescimento do nosso mercado, mesmo nesses momentos que são mais desafiadores. Eu acho que esse é o nosso trabalho, advogados, né, sempre otimistas, mas ao mesmo tempo sempre cautelosos e olhando quais são os riscos e o que pode acontecer, mas acho que sempre olhando para frente. Eu acho que o mercado de capitais atuando, né, em conjunto, então tanto, né, nós advogados, as companhias, a CVM que faz o trabalho, né, brilhante com tão pouco e conta, na verdade, com a ajuda de todos nós, né, que a gente sempre tentando contribuir, entidades de autorregulação, então, enfim, todos, acho que esse esforço conjunto que faz com que a gente continue, né, crescendo e sendo otimista mesmo nos cenários mais desafiadores. Isso aí, são 12 anos de encontro, né? Estamos encerrando o 12º encontro. Isso também já é isso aí. Parabéns. É isso. Acho que muito legal. A gente acabou de todo o tempo aqui, pessoal. Não sei se tem alguma pergunta, não consigo ver mesmo. Acho que pelo tablet aqui não tem. Então, acho que é isso. Agradecer e para o próximo. Obrigado. Firmes e fortes. Muito obrigado por esse evento. E eu gostaria de primeiro agradecer a todos os debatedores que completaram o evento com o seu conhecimento. Gostaria de agradecer também o investimento a todas as entidades de classe e parceiros que tornaram essa iniciativa possível. E aqui, não vamos aqui agora. Os nossos patrocinadores da Venda, Cecília, o Demarest, Machado Meia, Madrone, Pinheiro, né? Stock Forbes, Taíma, associado ao Madrone, The Media Group, Tosini Freire e Valor Econômico, e ao nosso apoio especial aos nossos parceiros e revista RI, aos nossos apoiadores institucionais, a BVCAP, a MEC, a Unicord,
Ambima, APMEC Brasil, aqui a CPC, IBGC, Ibracon, BRIO. E, em nome da Associação das Consultas, agradecemos a presença de todos e todas, tudo os seus pertences para cá. Será fechado. Uma boa noite para 2026.